E já iniciou. Então, boa noite, pessoal. Obrigado pela presença. E gratidão também a quem estiver ouvindo a gravação. E hoje nós temos, então, a nossa sequência do capítulo 11, que fala de Deus ou o ego, ambas as escolhas que parecem estarem abertas na nossa mente, esse capítulo. E falando em escolhas, obviamente, ele é um capítulo devotado à cura, e tanto é que hoje, a sessão de hoje, que é a sessão 2, ela tem o título de O Convite à Cura. Então, como fazer esse convite para a cura, e ao mesmo tempo nós estamos pegando também o que é a cura na realidade, ou a cura apresentada pelo curso em milagres, que é totalmente diferente da cura do mundo, que é a cura do mundo. Quando eu digo cura do mundo, a cura do ego, a cura dentro do sonho, do mundo ilusório, ela é uma troca de um sonho de doença por um sonho de saúde, mas que em realidade não muda nada na mente, porque a nossa mente, ela não está aprisionada ao sonho, a nossa mente é aquela que faz o sonho. Então, o mundo é fruto da parte da mente equivocada que projetou, junto com esse sistema de pensamento equivocado que nós chamamos de ego, esse mundo de percepção. E a cura, ela acontece na mente, onde nós, uma vez com a mente curada, íntegra, é natural que volte à lembrança do Cristo que nós somos. Então, mais ou menos nesses termos que nós vamos ver hoje nessa sessão do convite à cura. E para isso, para nós iniciarmos mesmo a nossa leitura aqui, nossos pensamentos guiados aqui sobre essa sessão, eu convido vocês a nós juntos, num só propósito, entregarmos a nossa mente ao Espírito Santo, e nós nos preparamos para esse momento. Nos preparamos porque não queremos intromissões dos pensamentos barulhentos, dos pensamentos superficiais do ego, porque já aprendemos que esses não são a nossa real vontade, mas, por outro lado, esquecemos da nossa real vontade e precisamos ouvir do Espírito Santo qual ela é. E a cada vez que nós voltamos nosso pensamento ao Espírito Santo, ele nos fala da nossa vontade. E é por isso que nós escolhemos, por nossa decisão, que ele seja nosso professor, nosso condutor nesse estudo. E assim, nós estamos prontos para vermos, então, sobre esse convite à cura, onde Jesus, ele equivale à cura como uma compreensão perfeita. Na verdade, a cura da mente, a mente ela é totalmente abstrata, ela não tem forma física, então a mente, poderíamos dizer que ela é um pensamento, acho a coisa mais próxima para falarmos dela, e sendo pensamento faz sentido o que Jesus vai trazer hoje aqui, que a cura, ela vem a ser a compreensão total da mente. Quando a mente compreende a Deus, compreende a si mesmo, quem nós somos de fato, como Cristo, quando isso for compreendido totalmente, deixa de haver espaço para dúvidas, e sem dúvida não há mais ego, não há mais projeção, não há mais equívoco, não há mais autoenganação. Então, a cura necessariamente ela passa pela compreensão, é um ato de compreender cada vez mais a Deus e ao nosso ser, a quem que nós somos, e isso engloba a totalidade de
todas as partes da nossa mente. Lembrando que só há uma mente e cada consciência individual é um aspecto, é uma parte dessa mente. Quando nós compreendermos totalmente a mente, nós lembramos de cada um como sendo de si mesmo, que é o que nós chamamos também de iluminação, que é o que Jesus experienciou, e todos os demais que já estão despertos só despertaram devido a essa compreensão total. E quando nós atacamos, então, um irmão, nós estamos enfraquecendo essa compreensão, e quando nós aceitamos o Cristo no irmão, nós estamos reforçando essa compreensão. Então, curar o irmão é isso que leva a testemunha da verdade. Mas nós não podemos esquecer, ao ver, curar o irmão é ver o Cristo nele. Não esquecer de nós nos incluirmos, porque é dessa unicidade nossa com o irmão que está a cura. Como nós vamos ver agora, isso tudo que eu falei, Jesus colocando nas suas palavras aqui, quando ele começa a dizer que se a doença é separação, a decisão de curar e ser curado é o primeiro passo rumo ao reconhecimento do que queres verdadeiramente. Nós já falamos muito que a nossa vontade real, ela é a vontade do Pai, ela é a vontade de Deus, porque nós fomos feitos através dessa concordância nessa verdade. Se não houvesse nossa concordância, não haveria nossa criação. Então, não há como separar. Então, a nossa vontade e a vontade de Deus, elas não são sinônimas, elas são a mesma, é uma só. E a decisão, então, de curar e ser curado, como ele diz aqui, é o primeiro passo rumo a esse reconhecimento da nossa vontade. Então, para nós voltarmos a saber o que nós queremos. Então, o mundo ego, ele tem um conceito totalmente equivocado do que seja a nossa vontade. Ele lança desejos, lança impulsos para apetites, impulsos que buscam o prazer, impulsos que buscam segurança, e chama isso de sendo a nossa vontade. Quando a nossa vontade, ela é total, ela é íntegra como a vontade de Deus. Não há ninguém que esteja de fora da nossa vontade, da nossa proteção, da nossa vontade. E a decisão de curar o irmão, que é ver nele o Cristo, e a decisão de nós aceitarmos a cura, então, é o primeiro passo para a volta do reconhecimento da nossa vontade. Porque quando nós conhecermos nossa vontade novamente, nós estaremos íntegros, curados, essa é a salvação, essa é a iluminação, essa volta, a segunda vinda do Cristo, a volta do Cristo na nossa mente. E ele segue aqui dizendo: todo ataque é um passo para longe disso e cada pensamento de cura o aproxima. Então, todo ataque, e não é só ataque físico ou verbal, não, é cada pensamento de ataque. Inclusive, medo é ataque, porque se eu tenho medo de algo, eu estou dizendo que algo pode me ferir ou me atacar, ou algo pode ser retirado de mim. Então, na verdade, estou atacando a minha integridade. E cada pensamento, então, de ataque, afasta a cura, adoece mais a mente ou prolonga a doença na mente. E cada pensamento, então, de cura aproxima da nossa vontade, pensamento de cura, de unicidade. Aqui no 1,4, unir, ter e ser é unir a tua vontade com a sua, com a de Deus, pois a sua vontade para ti é Ele mesmo. Só para confirmar o que já foi dito. Então, no mundo, há uma separação entre ter e ser. Eu tenho coisas, mas eu não sou essas coisas. Eu, e
O ego, ele nos diz que eu sou o corpo, eu tenho um corpo, sou o corpo. Mas, na realidade, dentro do sonho, é tudo invertido da realidade, como é o reino do céu. Então, o ter e o ser não tem nenhuma diferença no céu. Tudo o que eu vejo, eu sou também. Tudo que eu tenho, eu sou, porque Deus é. Não existe nada fora de Deus, mas se eu sou um em Deus, e Deus não mantém nada fora de nós, nós também somos tudo que Deus é. Então, ter e ser, se é para Deus, ele tem a nós e ele é nós temos a Deus e nós somos o Deus, a soma do Deus. A única diferenciação é que ele é o Criador e nós, criação dele, é a única coisa que não se altera. De resto, nós somos igual a ele. E ele segue falando aqui da vontade de Deus, que é a mesma da nossa, e a tua vontade é entregar-te a ele. Então, é nossa vontade real entregar-nos a Deus, porque na tua compreensão perfeita do Pai, tens o conhecimento de que há apenas uma vontade. Vejo aqui, então, Jesus falando da compreensão. Dizendo aqui da compreensão do Pai, da compreensão perfeita. Essa é a mente curada. Então, cura não tem nada a ver com os efeitos da cura que, porventura, podem trazer testemunhos dentro da sala de aula, dentro do nosso instrumento de comunicação. Então, eventualmente, a cura pode se refletir dentro do sonho, através de um corpo que antes estava doente e ficção, mas isso é apenas um efeito que, se for conveniente, a totalidade da filiação pode trazer esse testemunho. Mas a cura, ela é sempre da mente, e ela é sempre uma compreensão, como ele diz aqui, a compreensão perfeita do Pai. E é assim que nós vamos saber da nossa vontade. E mesmo assim, seguindo aqui, mesmo assim, quando atacas qualquer parte de Deus e do seu reino, ou seja, quando atacamos qualquer coisa dentro do mundo aqui, a tua compreensão não é perfeita e o que realmente queres está, portanto, perdido para ti. A nossa vontade fica perdida para nós. Simplesmente, quando nós atacamos o nosso irmão, ou qualquer coisa de Deus, porque por detrás da forma física, por detrás do sonho, o sonhador do mundo é o Filho Santo, é a mente do Filho Santo de Deus, e quando nós atacamos a qualquer coisa que seja, nós estamos atacando, então, perdendo a consciência da perfeição, e com a ideia de ataques, nós simplesmente perdemos o conhecimento da nossa vontade, perdemos a condição de estarmos cientes de qual é a nossa vontade. Embora que o Espírito Santo aguarde para nós dentro de cada um, sempre podemos retornar a saber de qual é a nossa vontade. A cura, então, no 2, a cura, então, vem a ser uma lição de compreensão, e quanto mais a praticas, melhor professor e aprendiz vens a ser. Então, a cura nada mais é do que compreensão de quem é o irmão e de quem eu sou, do Cristo. A compreensão de que o que parece estar doente não é o irmão, é apenas a projeção de uma figura projetada para fora da mente e que temporariamente está servindo como identidade para uma consciência separada. Essa figura, de fato, pode parecer doente, mas ela não é o irmão. Ela é apenas uma projeção do que o ego, a mente separada, quer que seja o irmão. E essa figura, então, essa realmente pode aparentar doença, e se ela acredita na separação, nem tem como projetar a saúde, porque ela está equivocada
ela está em conflito com quem a está projetando. Porque quem a está projetando, essa mente separada, unificada, separada, em última instância, ainda é a mente do Filho Santo de Deus. Então, há um conflito. E esse conflito, ele se reflete para fora. E por isso que a lição da compreensão de quem é o irmão, a compreensão de que por detrás do sonho é o Espírito Santo, ele nos fala da nossa vontade do céu, ele nos fala do amor universal, que é toda a criação. Ele nos fala disso, e quanto mais nós praticarmos isso, e a prática disso traduzido para dentro do sonho, ela resulta em perdão a todas as coisas dentro do sonho. Mas não é um perdão forçado porque eu quero ser melhor. Um perdão voluntário, natural, um privilégio de poder perdoar a ilusão, porque ela não é real. Então, o privilégio de quem está tendo a compreensão maior é poder olhar para os equívocos e saber que são equívocos. Então, essa compreensão, quanto mais nós a praticamos, melhor professor de nós mesmos e para o nosso irmão, porque ele é parte de nós, e melhor aprendiz do Espírito Santo nós viemos a ser. Se negaste a verdade, que melhores testemunhas da sua realidade poderias ter além daquelas que foram curadas por ela? Então, se nós negamos a verdade, e de fato negamos quando pensamos em separação, quando nossa mente acreditou na separação de Deus, nós passamos a acreditar numa inverdade, nós negamos a verdade da unicidade de Deus, porque dizemos que nós nos separamos. Que melhor testemunho que nós poderíamos ter de que a verdade continua sendo a unicidade com Deus, a nossa unicidade com o Pai e com os irmãos, que não seja através da cura. Então, a cura da mente é a melhor testemunha de negar aquilo que nega a verdade. Mas certifica-se, e isso é muito importante. Então, nós negamos, quando nós vemos o nosso irmão fora de nós e acreditamos que o ser dele seja esse aparato externo, esse corpo físico e psicológico que nós vemos separado de nós, quando nós permitimos ver com a mente curada e sabemos que por detrás dessa projeção de sonho ainda a realidade é o Cristo, nós estamos permitindo que a cura seja feita na nossa mente. E quando vemos o irmão, Jesus, isso é muito importante que ele diz aqui, quando nós praticamos, então, a cura no irmão é ver o Cristo nele, mas certifica-se de incluir a ti mesmo entre eles, pois na tua disponibilidade para unir-te a eles está a realização da cura. Então, ver o Cristo no irmão é o primeiro passo, mas não permitamos que o ego diga que nós somos menos que o irmão, menos que o Cristo no irmão, porque o ego ainda pode ter uma artimanha numa última tentativa, de vendo que nós estamos pensando sobre o irmão como o Cristo, ele ainda dizer assim, está bem, então teu irmão é o Cristo, mas tu não é. Tu ainda é um pecador, tu ainda tem esses sentimentos de medo, tu ainda é dual, tu ainda é conflitado, então tu não é o Cristo. Veja quanto isso traz de volta para dentro do sonho o nosso conceito de quem nós somos. Então, quando nós transcendemos a ideia de que o irmão é um ser físico e psicológico, e aceitamos que ele é uma mente santa que serve ao Espírito em realidade, que nós aceitemos isso para nós mesmos, que não esqueçamos de incluir a nossa realidade nisso. E isso que o ego nos falou, que de fato dentro do sonho todos sentem isso ainda,
não é a nossa realidade. É verdade que dentro do sonho o sentimos ainda o conflito, sentimos a dualidade, mas esse não é o nosso ser. Isso é apenas a nossa experiência temporária dentro do sonho. O nosso ser ainda é tão sendo Cristo quanto o irmão. O nosso ser real e, portanto, o nosso único ser ainda está em Deus, no céu, nos chamando para que a nossa consciência venha a despertar e estar ciente de si mesma, porque dentro do sonho de separação nós não estamos cientes de nós mesmos, nós estamos cientes daquilo que a culpa nos falou que nós somos, porque a culpa permitiu que projetássemos uma mente conflitada, dentro de uma experiência de um corpo físico e psicológico. Mas isso nós não somos, e o Espírito Santo sabe como usar agora desse instrumento de comunicação para trazer de volta a compreensão, porque na verdade a separação de Deus foi um ato de incompreensão. Cortamos a nossa comunicação com Deus e passamos a não compreendê-lo, e, portanto, não compreendemos a nós mesmos, o nosso ser real. Mas nós, enquanto ser real, estamos chamando a nós mesmos, dentro aqui da ilusão, para que aceitemos a compreensão de volta, e nisso a mente está curada. Nisso o sonho se desfaz. Seguindo aqui no 2.4, todo milagre que realizas te fala da paternidade de Deus. Então, a cura, ela tem por efeitos os milagres, que mudam a nossa mente e automaticamente mudam a nossa projeção do mundo, nossa compreensão do mundo, e nisso o mundo é curado junto, mas toda essa cura, ela está atrelada sempre ao conhecimento, ao fato de que Deus é o único Criador, Ele é o nosso Pai, Ele é, é o Criador, nós a criação. Então, todo milagre, ele atesta a paternidade de Deus, para ver novamente o quanto o mundo está equivocado quando fala em milagres, de trocar um sonho de doença por um sonho de saúde. Porque milagre não é um enfermo impor as mãos num enfermo e ele sair andando. O milagre, ele atesta a paternidade de Deus e nisso a mente está curada. E a mente curada não precisa mais de se esconder dentro de uma ilusão, dentro de um fragmento projetado pela mente. Na sua compreensão, ela larga disso tudo, e é assim que o mundo deixa de parecer que existe, para voltarmos a estar cientes da consciência, do próprio céu, do reino de Deus, da realidade. Seguindo aqui no 3, e antes disso, aqui no 2, ainda fala que nos pensamentos de cura, nós aprendemos que somos um filho de Deus. Todo pensamento de cura nos leva a Deus. E nos pensamentos que ferem, nós negamos a Deus. Todo pensamento de ataque. E aí ele segue no 3. E a negação é tão total quanto o amor. Cada vez que nós negamos a Deus, ou seja, cada vez que acreditamos no personagem, nos pensamentos que temos dentro do sonho, nós estamos negando o amor. E a negação, ela é total. Ela nos deixa totalmente sem saber da nossa vontade. Não existe estar meio ciente e meio inconsciente. É um ou outro. Quando nós estamos em negação, quando nós estamos nos pensamentos, então, que ferem ou que separam, nós negamos a consciência do amor. Assim que, como quando nós aceitamos os pensamentos do amor, que para nós aqui no sonho são os pensamentos que pensamos com o Espírito Santo, o amor, ele é total. Nada fica de fora. E é assim que nós passamos a ver o mundo curado. É assim que nós passamos a ter um sonho feliz ou um mundo real. Por que que é assim? Como ele segue aqui. Não podes negar parte de ti mesmo, porque o resto
aparecerá separado e, portanto, sem significado. O que é negar parte de si mesmo? Só existe um de nós, Deus só tem um filho, uma mente. Então, tudo que vive por detrás dessa vida está no pensamento da nossa mente. Tudo que nós negamos, que aparentemente está separado de nós aqui, é uma parte de nós. E quando nós vemos essas partes fora de nós, elas deixam de ter significado porque nós não as compreendemos a parte de sermos nós mesmos. Não existe compreensão para aquilo que é totalmente insano. Não existe compreensão que vá entender como que uma parte de nós mesmos pode ser outra coisa que não seja nós mesmos, que pode ser separada de nós. E sendo sem significado para ti, não vais compreendê-lo. Novamente, a cura é compreensão. Se eu não compreendo, irmão, como que eu vou permitir que a cura seja dada a ele e, consequentemente, também a mim? Porque deixei de compreender a cura, deixei de compreender o irmão, porque estou olhando para o que não tem significado, e isso é insanidade. A cura não vem da insanidade, a cura vem da santidade que nós somos. Seguindo aqui no 3,6. Tu necessitas dela, deixa eu ver antes, negarem o significado, falhar na compreensão, só podes curar a ti mesmo, porque só o Filho de Deus necessita de cura. Então, a cura, a mente é uma só. Por isso que eu não posso curar lá fora. Toda cura é dentro da mente. Tu necessitas dela, da cura, porque não compreendes a ti mesmo e, portanto, não sabes o que fazes. Então, aquela a frase bíblica de Jesus na cruz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, na verdade, ninguém dentro do sonho, enquanto não está com a mente no Espírito Santo, sabe o que está fazendo. Está simplesmente adormecido na mente, sem saber o que está fazendo. Embora que o filme rodado pelo ego mostre um mundo inteiro projetado com um passado, meio e futuro, presente e futuro. Mas nós realmente necessitamos, então, compreender a si mesmo dessa cura para voltar a termos significado. Tendo esquecido a tua vontade, não sabes o que realmente queres. Então, nascer sabendo que profissão eu quero exercer aqui no mundo separado, não é esse tipo de vontade. Isso ainda é não saber o que não saber o que estamos fazendo. Porque a nossa vontade, como foi dito lá atrás, é a mesma vontade de Deus. E Deus, Ele quer a felicidade perfeita para nós, e por isso Ele compartilhou conosco a capacidade de criarmos como Ele, sermos co-criadores. Qualquer coisa fora disso, qualquer coisa que retenha o seu amor, nos impede de sermos felizes, e nisso nós não conhecemos a nossa vontade. Então, é em vão procurar a nossa vontade, saná-la ou preenchê-la com coisas dentro do sonho, porque elas sempre nos trarão ainda mais ansiedade, ou mais buscas, ou mais compreensão, ou mesmo que ainda aparentemente acredite que encontrou uma vontade, ainda assim virá um tempo em que isso lhe será tirado, porque o ego tira tudo que ele dá. Então, não há segurança em nada que o ego dê, nem na mentalidade que temporariamente pode achar que se encontrou e que está seguro, porque não existe segurança num sanatório, num lugar insano. Não existe segurança onde onde nós estamos num ambiente sem significado ou numa loucura total, onde o caos reina,
Onde há o caos, não há segurança. E no mundo aqui sempre haverá o caos. Então, quando Jesus fala que nós esquecemos a nossa vontade, ele está falando da nossa vontade real que nós compartilhamos com o Pai. E isso não mudou. Isso é eterno e imutável, porque nós assim o concordamos, nós assim o quisemos na nossa mente santa, na nossa mente de Cristo. E como eu disse, nós, como Cristo, ansiamos pelo retorno da nossa consciência a nós mesmos. Então, nós buscamos, nós estamos sendo naturais quando aceitamos de volta a nossa essência de Cristo, porque a nossa vontade e a felicidade são sinônimos, e só aí reside a verdadeira felicidade, tal como Deus nos criou para ela, para sermos felizes. E no quadro, a cura é um sinal de que queres tornar algo íntegro. Então, curar é ver íntegro, é ver que nada está faltando, que é completo. E essa disponibilidade abre os teus ouvidos à voz do Espírito Santo, cuja mensagem é a integridade. Então, curar é ver o Cristo em tudo, porque isso é tornar íntegro. E é isso, é disso que o Espírito Santo nos fala, e é assim, e a mensagem dele sempre é de integridade. Ele te capacitará a ir muito além da cura que empreenderias, pois ao lado da tua pequena disponibilidade para tornar íntegro, ele depositará a sua própria vontade completa e fará com que a tua seja íntegra. Então, veja mais uma vez. É fato que a nossa consciência atual não é íntegra e é pequena. E isso não nos impede de que sejamos curados, porque ao lado da nossa pequena vontade, que não é íntegra, o Espírito Santo coloca a sua vontade, que é perfeita. Ele preenche o que nos falta na nossa vontade, por isso que ele é o nosso Salvador, por isso que ele tem a função especial aqui de completar na nossa mente o que por nós mesmos jamais poderíamos fazer, porque nós nos identificamos com a pequenez e jogamos fora o restante que tornaria íntegro o nosso ser. Foi assim que o mundo da separação foi feito. Então, é impossível, por conta própria, voltar a tornar íntegro, porque não estamos cientes da totalidade. Mas o Espírito Santo tem essa função especial de justamente preencher ou nos dar aquilo que nos falta. E ele só precisa da nossa pequena disponibilidade de querer que seja íntegro. Só isso. Se nós não quisermos a integridade, nós estamos contra ele. E se estamos contra ele, ele precisa simplesmente esperar. Ele não pode fazer nada contra a nossa vontade, porque isso decretaria um ato de haver duas vontades, e Deus não criou duas vontades. Então, ele reconhece que estamos equivocados, pensando que temos uma outra vontade, mas essa não é a nossa vontade real, e ele aguarda nós mudarmos nossa vontade. E como que nós mudamos aqui no sonho, já que aqui não temos compreensão alguma e estamos num mundo sem significado, dando uma pequena disponibilidade, querer que seja íntegro. Isso já é o convite à cura. Isso é um convite ao Espírito Santo, porque ele, como diz aqui, ele depositará a sua própria vontade completa e fará com que a tua seja íntegra. Então, nós, com o Espírito Santo, isso retorna à integridade, e foi o próprio Deus que criou ao Espírito Santo, que deu ao Espírito Santo essa função especial de trazer-nos de volta à integridade. Então, esse é o convite para nós recebermos o Espírito Santo. E
E esse convite, como diz aqui, o convite ele tem que partir de ti, pois certamente aprendeste que aquele que convidas como teu hóspede habitará contigo. Aqui Jesus se refere a hóspede como sendo a mentalidade do ego, ou da doença, e o hóspede Espírito Santo, ou da cura. Então, por que o Espírito Santo não pode impor, sem o nosso convite, a cura à nossa mente? Porque aquele que nós convidamos para ser nosso hóspede, aquele sistema de pensamento que nós convidamos para ser o nosso guia, é esse que habitará conosco. O Espírito Santo não pode falar a um anfitrião que não lhe dê boas-vindas, porque não será ouvido. Então, não é que o Espírito Santo é birrento ou ciumento do ego, quando nós estamos com o ego, e por isso ele se negue a falar conosco quando nós estamos no ego. Bem pelo contrário, ele fala conosco o tempo todo, mas nós escolhemos não ouvir a ele quando escolhemos ao ego como anfitrião, quando escolhemos ouvir o medo ao invés da cura, ou o ódio ao invés do amor, ou a unicidade ao invés da separação. Quando nós negamos, então, aquilo que o Espírito Santo tem a nos dizer, ele não será ouvido mais por nós, porque não foi nossa escolha escutá-lo. E seguindo aqui no 5:3, ele precisa, o Espírito Santo, ele precisa da tua proteção só porque o teu cuidado é um sinal de que tu o queres. Então, nós temos que ser vigilantes na nossa mente a favor do Espírito Santo, de darmos essa pequena disponibilidade, vigilantes a favor disso, proteger isso em nós, não que o Espírito Santo esteja a perigo ou precisa de proteção, mas porque essa vigilância, essa proteção é o sinal que nós queremos o Espírito Santo. Esse é um convite. Pensa como ele, então pensa os pensamentos dele, mesmo que seja só por um momento, e a pequena centelha venha a ser uma luz flamejante que enche a tua mente de tal modo que ele venha a ser o teu único hóspede. Então, pensar como Espírito Santo, aceitar os seus pensamentos, aceitar, por exemplo, que Jesus está nos colocando aqui nesse curso, isso é pensar como o Espírito Santo. Ver o irmão em santidade é pensar como o Espírito Santo. Então, perdoar o irmão pelo que ele não fez, o Cristo não fez. Quem fez foi aquela projeção feita pelo ego. Então, o ego fez, mas não o irmão, porque o irmão é Cristo e não o ego. Então, perdoar aquilo que no comportamento aparentemente o irmão esteja fazendo, porque não é ele real que está fazendo, não é o Cristo nele que está fazendo, é apenas a projeção do ego. Isso é pensar como o Espírito Santo. E quando nós pensamos como ele, olha o que ele diz aqui, essa pequena centelha. Nós sozinhos, o Espírito Santo está em cada um, mas a luz não é forte porque nós não vemos lá fora. Então, essa pequena centelha é ela que vem a ser essa luz flamejante, que enche a nossa mente de luz. E ele, só o Espírito Santo passa a ser nosso único hóspede. Isso expulsa, ou isso desfaz, melhor dizendo, porque expulsa parece que ele é real, o ego. Isso desfaz a ideia do ego e só o Espírito Santo passa a ser nosso hóspede. Então, eu vejo com tão pouco, com uma pequena centelha de luz dentro de nós, aceitado, isso faz com que só o Espírito Santo passe a ser o nosso hóspede, e aí o nosso pensamento passa a ser totalmente alinhado com o Espírito Santo, e é assim que nós voltaremos a compreender a nossa vontade, a saber da nossa vontade. E sabendo na nossa vontade, a ideia de um mundo separado, de separação, se torna risível. É impossível acreditar em separação novamente quando estamos cientes que a nossa vontade é a criação do céu,
é a criação do reino de Deus, é a extensão do amor, e é a nossa vontade ter e ser tudo com o Pai e com toda a criação. Sempre que convidas o ego a entrar, diminuis as suas boas-vindas. Então, sempre que voltamos os nossos pensamentos para a separação, para o medo, para o ódio, para a realidade das coisas ilusórias, nós estamos convidando o ego para entrar. E isso diminui as boas-vindas, porque nós escolhemos de novo, não mais ao Espírito Santo, mas o ego. O Espírito Santo, ele permanecerá, mas tu não terás te alinhado, mas tu terás te aliado contra ele. Então, o ego, ele é o oposto do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele não deixa de estar dentro de nós quando nós nos voltamos para o ego. Mas quando nós nos voltamos para o ego, nós estamos contra o Espírito Santo. E qualquer que seja a jornada que escolheres empreender, ele irá contigo à espera. Então, por mais que escolhamos uma jornada 100%, aparentemente 100% só do ego, nós não estamos 100% no ego, porque o Espírito Santo continuará conosco à espera pela nossa mudança na mente, à espera por nós querermos mudar o hóspede. Podes confiar seguramente na sua paciência, na paciência do Espírito Santo, pois ele não pode deixar uma parte de Deus. Então, o Espírito Santo nos vê como Deus nos criou. E o Espírito Santo é parte de Deus, tão parte de Deus quanto parte de nós, porque nós e Deus e o Espírito Santo somos a integridade de um único ser. Não há um lugar onde comece o Espírito Santo e termine a nós, ou onde nós terminamos e começa o Espírito Santo. A integridade nossa é essa que torna o Cristo e o nosso ser. Então, o Espírito Santo está sempre conosco, e como ele não pode esquecer uma parte de Deus, e ele sabe, embora que nós possamos estar identificados no ego e não saber quem somos, mas ele ainda sabe do Cristo que nós somos, e ele não pode deixar uma parte de Deus. Então, ele seguramente está conosco, ele está dentro da pior pessoa já imaginada que pisou na terra, ele está lá à espera, porque ele não pode esquecer de si mesmo ou esquecer uma parte de Deus. E ele está lá para lembrar da realidade tão logo ele é aceito. No entanto, tu precisas de muito mais do que paciência. Nós precisamos decidir pelo Espírito Santo. A paciência para nós seria procrastinar a quem nós somos. Nós precisamos do Espírito Santo. Ele tem paciência infinita para aguardando a nossa escolha, a nossa pequena disponibilidade de querer ver a luz. Nunca terás descanso enquanto não conheceres a tua função e não a cumprires, pois só nisso é que a tua vontade e a do teu Pai podem ser totalmente unidas. Então, no céu, nós sabemos que a nossa função pela nossa criação é criar como Deus, sermos co-criadores com Deus. Mas aqui, dentro do sonho, qual é a nossa função? Então, a coisa mais próxima que temos, que mais se assemelha às características que toda a criação tem, que é a expressão e a extensão de amor, é o perdão. Então, aqui, perdoar a todas as coisas no mundo, porque elas não são verdadeiras, porque elas são uma imaginação, elas são uma projeção de uma mente que está contaminada por culpa, que aceitou a culpa em lugar da realidade. Então, e enquanto, se nós quisermos descanso, nós precisamos, de fato, saber da nossa função e a cumprir. Então, aqui no sonho,
o perdão traz todas as coisas que nós necessitamos. A nossa função especial aqui, então, é perdoar a tudo e a todos, de modo a que venhamos a saber de novo da realidade desperta e não mais de um conteúdo de sonho. E é assim que a nossa vontade será de novo, nós teremos consciência de novo da nossa vontade, que é igual à vontade do Pai, que será unida. Ter, então, a vontade de Deus e a nossa são a mesma. Ter essa vontade é ser, ter a Deus, é ser como Ele, e Ele se deu a ti. Tu que tens a Deus, tens que ser como Deus, pois a sua função veio a ser a tua como a sua dádiva. Então, ter e ser são o mesmo. Deus nos tem e nós temos a Deus. E a função de criação no céu é compartilhada com Cristo e o Pai para a alegria do Filho e a alegria do Pai. E aqui no sonho, então, perdoar pelo que o sonho, devido ao fato de que o sonho não é real, isso traz restaura de novo na nossa consciência a verdade. Convida esse conhecimento a voltar à tua mente e não permitas que nada que nada que obscureça a penetre. Então, Deus, a nossa dádiva a Deus é a mesma vontade de Deus, que para nós, dentro do sonho, então, é perdoar as ilusões para voltarmos a saber da verdade e convidar esse conhecimento. Convidar a fazer o convite ao Espírito Santo, porque é isso que nós queremos, e não permitir que nada que contradiga isso volte a entrar na nossa mente. O hóspede enviado por Deus a ti, ensinar-te-á como fazer isso, se apenas reconheceres a pequena centelha e estiveres disposto a deixá-la crescer. Então, aqui Jesus se refere ao hóspede do Espírito Santo. Tem outras passagens do texto que essa mesma palavra se refere também ao hóspede, que é quando nós já aceitamos ao Espírito Santo, que a lembrança do Cristo e do Pai retorna à nossa mente. Então, o hóspede da nossa mente, o Cristo e o Pai, mas aqui, nesse contexto, o Espírito Santo, então, enviado por Deus a nós, se nós aceitarmos a Ele fará com que essa pequena luz, que é a capacidade que nós temos de individualmente ainda saber do Espírito Santo, essa irá crescer. A tua disponibilidade não precisa ser perfeita. Isso é muito importante saber, porque o ego, ele poderia, em última análise, ainda nos julgar uma culpa, porque ninguém que esteja equivocado consegue uma disponibilidade perfeita ao Espírito Santo sem cair em tentação no ego enquanto a sua mente está doente. Então, só uma mentalidade curada tem a disponibilidade perfeita, mas sabendo disso, Deus nos deu o Espírito Santo. A disponibilidade perfeita é dele, não nossa. Por isso que ele diz aqui: a tua disponibilidade não precisa ser perfeita, porque a sua é. A disponibilidade do Espírito Santo é que é perfeita. Por isso, novamente, nós precisamos do Espírito Santo. Não há como voltarmos a compreender o nosso ser sem essa parte do que o Espírito Santo tem a nos ensinar, sem o auxílio do Espírito Santo, porque só ele tem a disponibilidade perfeita de guardar todos os pensamentos de Deus a respeito de quem nós somos. Nós esquecemos quem nós somos, mas o Espírito Santo, ele tem a disponibilidade perfeita de saber a totalidade do ser que nós somos. E se apenas ofereceres a ele um lugar pequeno, ele o iluminará tanto que tu permitirás que ele seja aumentado com contentamento. Essa é a melhor
notícia que nós podemos ter. Se nós apenas oferecermos um lugar pequeno, nossa vontade ainda não é íntegra, porque nossa consciência é fragmentada. Mas um pequeno espaço que nós permitimos ao Espírito Santo, ele iluminará tanto que a nossa vontade aumentará, e isso nós faremos em contentamento. E através desse aumento, começarás a te lembrar da criação. Ou seja, começarás a ser curado. Lembrar da criação é ser curado. Então, graças a esse aumento da luz que o Espírito Santo nos dá, diante de um convite nosso, ele traz a certeza de volta e o conhecimento de quem nós somos, e assim que voltaremos a saber do Cristo e da criação e do céu. Prefere ser refém do ego ou anfitrião de Deus? Esse é um questionamento que nós temos que fazer a cada vez que nós formos tentados a acreditar no ego, acreditar nas razões do mundo, a se achar vítima, ou se achar em falta. Então, nós precisamos tornar-nos atentos e questionadores. Nós realmente preferimos ser reféns do ego, porque o ego é um tirano, o ego não quer o nosso bem. O ego, ele só nos traz o oposto do amor, ou seja, a infelicidade, a dúvida, o conflito, o medo, a dor. O ego traz tudo isso. E nós queremos ser refém desse tirano, ou preferimos ser anfitrião de Deus, que nos dá todo o seu reino em troca de sermos o seu anfitrião. Ele nos dá o céu, e toda a criação, ela foi feita para nós, de tanto amor que Deus nos tem. E nós preferimos, então, esse amor de Deus ou ao ego? Só aceitarás a quem convidares. Então, se nós preferirmos ainda ao ego, nós vamos aceitar o sofrimento, a dor. Mas se nós realmente queremos as dádivas do céu, nós vamos convidar a Deus. Isso através aqui do Espírito Santo. Estás livre para determinar quem será o teu hóspede e por quanto tempo ele permanecerá contigo. Então, tudo que Deus cria é livre, porque Deus é livre, Deus não tem limitação. Então, nós não temos limitação, nós somos livres. Portanto, nós podemos também escolher equivocados a qual hóspedes nós quisermos. Se nós quisermos o ego, assim será. Deus não se oporá, porque nós somos livres. Então, aquele a quem nós escolhermos, se por um lado isso nos fez prisioneiros do ego, por outro lado, a nossa redenção também está graças a esse fato, de nós ainda sermos livres, e nós somos aqueles que escolhemos quanto tempo cada hóspede permanecerá. Se nós queremos permanecer na eternidade do amor de Deus, ou na temporalidade, mas no sofrimento do ego, com uma pequena perspectiva de uma vida, de um sopro de vida que nem vida é, mas que tem o nascimento do corpo e a morte do corpo como sendo o nosso ser, que é muito pouco para um filho de Deus. No entanto, isso não é liberdade real. Então, nós podemos escolher. Jesus diz isso. Porém, nós temos que ser racionais. E a razão nos diz que essa escolha, ela não é uma liberdade real, pois ainda depende do modo como o vês. Então, ainda depende da nossa interpretação ter o ego, porque o ego não é real. Então, se nós não dermos a nossa interpretação de que um nada pode ser algo, só assim é que o ego passa a existir, passa a ser. Então, se depende de nós, então não é uma liberdade real,
Um deles, pelo menos, depende de nós, que é o ego. O Espírito Santo está lá, embora ele não possa ajudar-te sem o teu convite. O Espírito Santo sempre está dentro de nós. E o ego não é nada, seja ele convidado por ti ou não. Então, nós é que fizemos o ego. É pelo nosso poder que o ego parece que tem poder sobre nós. Isso é a insanidade total. Dito assim, é loucura, mas é exatamente o que uma mente culpada fez para fugir de Deus. Nós damos ao ego o poder de ele ser o nosso tirano, de ele ser o causador de todo o sofrimento da nossa existência. Nós demos esse poder ao ego. Então, o Espírito Santo, ele continua dentro de nós, mas se nós queremos um tirano, nós não estamos convidando o Espírito Santo, e ele aguarda. Então, a liberdade real depende das boas-vindas à realidade, e dentre os teus dois hóspedes, entre os teus hóspedes, só o Espírito Santo é real. Então, vejam mais uma vez a insanidade da culpa. O ego nem sequer é real. Então, como que ele pode ser uma escolha? Primeiro, temos que dar poder ao ego, de ele ser um tirano, dele trazer toda a forma do sofrimento para nós, para depois nós o convidar para ele ficar na nossa mente, nos judiando. Mas nós, o tempo todo que o ego está na nossa mente, nós estamos outorgando o poder a ele para ele ser isso. Porque ele, por si mesmo, não existe, ele é irreal, ele não é nada. Então, só o Espírito Santo é real. Então, na verdade, se nós escolhermos entre o real e o irreal, nem sequer há escolha, porque só há o Espírito Santo. Nosso único caminho é a sanidade. Nosso único caminho real é a cura. Não há outro caminho. Não há dois caminhos abertos. Porque para o outro caminho, que é a doença, que é o ego, nós temos que outorgar o poder para ele. Então, não é uma escolha. É algo que nós queremos fazer, mas o fizemos apenas porque a nossa mente estava enganada quando acreditou na separação e culpada, ela aceitou aliar-se ao ego para fugir de Deus. Mas agora ela já não está mais totalmente insana. Ela já tem condições de aceitar que ela seria muito mais feliz aceitando o Espírito Santo. E por isso que nós podemos aceitar a lógica absoluta de que, na verdade, não há duas escolhas, porque a realidade ainda é aquela do Espírito Santo, ou seja, a realidade é a volta ao céu, a volta ao Cristo, a volta à cura. Conheça, então, quem habita contigo, que é o Espírito Santo, meramente reconhecendo que já está presente, e não te satisfaça com consoladores imaginários, pois o Consolador de Deus está em ti. O ego é um consolador imaginário que nós fizemos para nos consolar depois da crença de que nós nos separamos de Deus e que nós nos tornamos culpados. Na insanidade da culpa, nós criamos ou fizemos um consolador imaginário, o ego. Mas, na verdade, nós ganhamos um consolador, sim, que é o Espírito Santo. E aqui o apelo para nós conhecermos a esse Consolador, porque ele habita para nós, ele que está presente. O ego, na verdade, não está presente a menos que nós outorgamos o poder dele parecer ser real. Aí ele vem a parecer que existe e a estar na nossa mente, mas isso é uma imaginação. Assim como a separação também foi só uma imaginação, não foi real. Então, a própria razão nos faz escolher pelo Espírito Santo, pela cura, porque esse convite, ele está de acordo com a nossa vontade, com Cristo que nós somos. Se nós pudermos deslocar o nosso pensamento nesse momento para o Cristo que nós somos, nós vamos ver esse chamado a nós mesmos, para que aceitemos
o Consolador, o Espírito Santo na nossa mente, porque assim é a nossa vontade. E por nós assim o queremos, esse é o convite do Espírito Santo. E tudo mais, a luz dele brilhará no nosso caminho, e o nosso caminho de volta à cura está assegurada, graças ao Espírito Santo. Então, isso nós tínhamos aqui no convite à cura. Pessoal, estamos então aqui na interação. Alguma dúvida ainda quanto ao que foi trazido aqui, do que seja a doença, do que seja a cura, que a doença é uma condição da mente e que a cura é a aceitação de que essa imaginação, que essa condição foi fruto de uma imaginação e não de uma realidade, e o quanto nós só precisamos aceitar o Espírito Santo e manter a nossa proteção em cima dessa aceitação para não cairmos de volta ao ego, porque essa é a nossa vontade e tudo mais o Espírito Santo faz por nós, porque é função dele aqui no sonho ser o nosso consolador, o nosso curador, e é assim que nós voltaremos a compreender a integridade do nosso ser, e a volta da integridade do nosso ser é a consciência do Cristo e do céu, e nisso nós conhecemos novamente o Pai, e esse é o fim do sonho. Se isso fez sentido, nós tivemos êxito nisso que Jesus nos trouxe hoje. E se não há nenhum comentário a mais ou nenhuma dúvida a mais, então vou encerrar aqui o nosso estudo de hoje. E só reforçando esse lembrete de nós reforçarmos tudo que fez sentido aqui, que Jesus nos trouxe, todos os pensamentos que o Espírito Santo nos deu, nessa luz que ligou dentro de nós, de colocarmos a nossa proteção, a nossa disponibilidade em mantermos isso como sendo a nossa vontade, porque o ganho dela é o céu, é a integridade do Cristo, é o retorno à sanidade da mente. E todos nós estamos aqui pela cura. Ninguém está aqui para engrandecer ao ego, porque já compreendemos o quanto ele não é a nossa vontade o que ele nos dá, porque só nos fazem felizes e nós fomos feitos para a alegria, para a felicidade do céu. Silvana colocou aqui, é bom ouvir sobre integridade. E a integridade é a totalidade do reino de Deus, a totalidade do Cristo, é a totalidade do nosso ser em Deus, e todos os irmãos estão unos nisso, e por isso que nós perdoamos ao mundo pelo que ele não fez. Só em sonhos ele fez. Mas se é em sonhos, voltando, alinhando a nossa mente à verdade, facilmente nós deixamos os sonhos irem, voltarem para o nada de onde vieram. E isso traz os testemunhos do perdão aqui dentro do sonho, que mudam o mundo. Pessoal, vou então desligando aqui a nossa gravação. Gratidão a Deus pela sua resposta, pelo seu Espírito Santo e pelo Cristo que nós somos, por não nos deixarem sem resposta do nosso sonho de separação.